O que ele fará não importa. Façam o que eu mando. Aleluia! De tal conduta que aquele que nos traz a casa do tesouro, ele, só Deus pode julgar e requerer. Nós não. E muitas das vezes, irmão, a gente passa por privações no nosso lar, porque não estamos de acordo com a palavra do Senhor. O dízimo, irmão, ele é uma proteção. Não que o Senhor precise do teu dinheiro, nem do meu dinheiro, mas é uma proteção do teu celeiro. Porque é uma brecha que tu deixa. A brecha que tu deixa, o inimigo vai e entra. E aí, irmão, quando ele entra, ele só vai no teu celeiro, não. Ele vai no teu celeiro, ele manda enfermidade, e Deus vai permitindo. Por quê? Porque tu não está na palavra. Amém? Debateu por quê, irmão? Não era essa palavra que eu estou trazendo na noite de hoje. Está aqui, ó, a palavra aqui, ó. Mas o Senhor me volta a esse termo. Não sei o que a igreja está precisando ouvir, mas Deus está. Um dia eu estive pensando da mesma forma que muitos irmãos. Não estou falando que a igreja está pensando da mesma forma, mas eu um dia pensei. E falei, eu voltei para o Senhor, eu levei 1 ano e 2 meses para dar o juízo. O pastor falava, eu disse o quê? Mas a igreja trabalhando. Não, que você está fazendo, você está. A pessoa trabalhando. E hoje Você está fazendo, você está. Tem. Aleluia. Quem está sentado ali? Primeira coisa que eu faço. Eu estou sentada Quando meu ali esposo na primeira cadeira. eu sei que é do Senhor. Ela foi Só que Deus tem algo comigo. Tem que pegar um Quando eu estou carrinho passando pelo dá pra algo, ele. e o Senhor, quando Ele manda, eu faço. E muitas das vezes, o dízimo não chega na casa do tesouro, porque lá na frente Deus me mostra uma pessoa que está necessitada. Onde que está vazio? É o seu pai lá e leva aquilo que é Mostra meu. pra mim onde que estava lá. Eu vou lá e entrego, conforme o Senhor manda. Não é todos os meses que o Senhor manda eu fazer tal coisa, mas sempre o Senhor está a me honrar e vai honrar a vida de cada irmão. Amém? A obra precisa, né? A gente não sabe, mas a obra precisa. Agora vamos aqui para a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no versículo 19 fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que seja apagado os vossos pecados. E vem assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Irmão, o que essa palavra nos diz nesta noite? Quando nós conhecemos que Deus é Deus, quando nós levantamos a mão para o Senhor, nós arrependemos dos nossos pecados. A gente está indo pelo caminho. E quando nós reconhecemos que o Senhor é o Senhor, que Ele é o nosso Deus, nós temos que voltar. E para Jesus. Nós temos que voltar totalmente para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o cristão, quando verdadeiramente ele tem, louvado seja o nome do Senhor, o encontro verdadeiro com o Senhor, há uma mudança na vida desse cristão. Há uma mudança no seu comportamento. Há uma mudança no modo de viver. Há uma mudança no seu lar. Há uma mudança desse cristão na sua família. Há uma mudança total. Quando o crente ele não tem essa mudança, foi porque ele não teve verdadeiramente aquele encontro com o Senhor. Ele não teve aquele encontro com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele é santo. Então, quando o Senhor está escrito na palavra do Senhor, vinde como estáis. Mas não encontra na palavra do Senhor, permanecei como estáis. O Senhor fala, vem como estáis. Mas quando ele fala, vem, ele te chama para te transformar, para te mudar, para te moldar da maneira, do jeito dele, conforme ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. E aí tem que ter um arrependimento. Muitos cristãos têm arrependimento, mas não têm a conversão. A conversão é o quê? É você andar frente a frente com Deus, é você andar lado a lado com o Senhor, é você ser transformado, é você ser modificado e viver para Deus, renunciar a ti mesmo, renunciar à tua carne e viver para o Espírito. A qual a palavra do Senhor nos diz: resistis ao diabo e ele fugirá.
Irmãos, ele passou por tudo que nós passamos nessa terra. Glória a Deus. Porque o Senhor se fez homem. Porque o Senhor, o nosso Deus, se fez carne. Para ele saber o que eu passo, o que tu passa nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo que o Senhor nos pede a fazer na presença dele não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Basta você ter um reconhecimento que ele é Deus. Basta você dizer: Senhor, eis-me aqui para fazer o teu querer e a tua vontade. Aleluia. Irmãos, quando o crente faz quando ele escolhe esse caminho, que é o caminho do Senhor, a vida dele é diferente. Ele tem bênçãos para contar, ele tem vitórias para contar, ele não fica na mesmice, porque o Senhor, cada dia, Deus renova a sua vida, cada dia é um milagre novo que Deus faz. Mas por quê? Porque tu estás na obediência. Tu renunciou ao mundo, porque o cristão que aceita Jesus e continua da mesma forma, ele não teve conversão, ele não teve verdadeiramente o encontro com o Senhor. E é quando é escrito na palavra do Senhor, é necessário que nós renunciemos a nós mesmos para viver para Deus. Louvado seja o nome do Senhor, da qual o Senhor deixou o seu trono. Irmão, o Senhor sabe quando tu está sentindo dor. O Senhor sabe uma lágrima que desce nos teus olhos. O Senhor sabe. Irmão, Deus permitiu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus fosse tentado. Glória a Deus. Quando Jesus desceu as águas, quando Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito Santo de Deus levou o Senhor para fazer 40 dias, né? De jejum, né? Ele ficou 40 dias. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Deus permitiu que ele fosse tentado. O Senhor permite mais dar o livramento. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus teve sono, Jesus teve dor, Jesus teve angústia, Jesus teve tristeza. Tudo isso o Senhor passou. Então nada que nós passamos hoje, o Senhor não saiba, porque ele sentiu na pele dele. Ele veio como homem, ele veio como a mim e você. Glória a Deus. Mas ele sendo filho de Deus. E olha como o adversário, ele é astuto, ele é imundo, porque ele foi tentado. Glória a Deus. Jesus, sabendo ele que é filho de Deus, imagina a minha vida e a tua vida, irmãos. O que ele não tenta fazer? Ele foi lá, foi tentar Jesus. Tudo isso te dou, se prostrares e me adorar. Se tudo isso é do Senhor, foi Deus quem fez, o que ele tem para nos dar? O que o Senhor está falando nesta noite? Aleluia. Que o adversário, ele tem lançado prato para a igreja. O adversário, ele tem minado os pensamentos de crente. Mas vigia, porque o Senhor passou por isso. Só que o Senhor resistiu, o Senhor repreendeu. E assim como está escrito na palavra dele, resistir, e ele vai fugir. Se reveste da armadura do Senhor, capacete e armadura, para que o adversário não ganhe os teus pensamentos. Muita gente, irmãos, pensa que o adversário vai vir de rabo, chifre, não. Ele usa teu vizinho, ele usa teu amigo, ele usa teus parentes, ele usa teu colega, aleluia, para te ensinar. Aonde o Senhor fala que nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Se nós somos a luz do mundo e o sal da terra, o que é que o sal faz? Salga. Quando o sal não salga mais, não presta. A luz brilha. Nós temos que ser uma lâmpada acesa. Nós temos que ser uma luz que brilha. Nós temos que ser a diferença para o mundo. Hoje em dia, irmãos, está difícil a gente saber quem é cristão e quem não é. Porque está tudo quase a mesma coisa. Não estou falando todos, mas a maioria. Louvado seja o nome do Senhor. Antigamente, bem, não sou tão velho assim, sabe? Mas depois de Jesus era que via. E eu via meus pais falar. E um certo dia eu escutei também, sábado passado, o pastor falar
que antigamente, se um policial parasse um carro de um cristão e desse revista, eles pagavam preço no quartel. Não podia. Um cristão não podia parar. Hoje, não dá para saber. Hoje não dá para diferenciar quem é cristão e quem não é. Mas o Senhor, Ele mudou, irmãos? Não. Ele continua o mesmo. Quem mudou fomos nós. Nós que trouxemos, mas isso não tem nada não, isso não é pecado não. Não, isso pode fazer, aquilo pode fazer. Mas naquele grande dia, irmãos, um alfinete não ficará. Glória a Deus. Porque o Senhor vai cobrar. E aqueles que fizeram assim, que Deus colocou para falar aqui, vai ser cobrado também. Vai ser cobrado. Então é necessário que nós fazemos encontro com Deus. É necessário, irmão, a salvação, ela é tirada à força. Muitos cristãos hoje em dia acham que levantar a mão para o Senhor, vir para a igreja, louvar, falar em língua de mistério, sapatear, já está salvo. Eu escutei gente falar isso para mim. Eu sou batizado com o Espírito Santo, eu sou batizado nas águas, eu já estou salvo. Eu fui obrigada a falar para aquela pessoa. Não, irmão, o Senhor não está salvo ainda. A salvação a gente tem conquistada dia a dia. É dia a dia que você conquista a sua salvação. Sabe por quê? Com a tua diferença, com o teu comportamento, com a tua reverência ao Senhor, com a tua obediência ao Senhor, com a tua renúncia, aleluia. Porque a carne, irmãos, ela luta contra o Espírito. E o Espírito luta contra a carne. Irmãos, quando nós fazemos algo que não está de acordo com o Espírito Santo, não bate uma angústia no nosso coração? A nossa alma? Não bate? Sabe o que aconteceu com os irmãos? Bate uma angústia, uma tristeza, sabe? E você fica. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo é santo. Ele não aceita uma mancha nas tuas vestes. Então ele te incomoda para tu dobrar teu joelho e se arrepender sinceramente. Mas não é um arrependimento que dobra o joelho hoje. Senhor, me perdoa daquele algo que eu fiz. E amanhã tu faz outro. Aí chega aqui, Senhor, me perdoa. E lá faz outro diferente. Não, irmãos. É você viver lado a lado com o Senhor. Irmãos, eu fiz um propósito. Que toda vez que eu sou agendada para estar pregando a palavra do Senhor, o Espírito Santo mandou eu fazer um jejum em prol da palavra do Senhor. Porque nós temos que se preparar. Não é chegar aqui e abrir e falar de qualquer maneira. Porque eu estou falando, eu estou passando para a igreja aquilo que Deus está mandando. Mas quem vai fazer entrar no coração, quem vai fazer produzir sementes saudáveis, é o Senhor. Aleluia! E não é de qualquer maneira que Deus usa o vaso. Não é de qualquer maneira. O vaso ele tem que estar na brecha. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, quando nós temos um encontro com o Senhor, nós temos que ser diferentes. Nós não podemos andar conforme o mundo. Nós não podemos pensar conforme o mundo. Porque quando Jesus vir, vai se decepcionar, porque vai ficar. Não adianta eu chegar para o irmão e dizer, não, irmã, não, isso é doutrina, é homem, não está aqui. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Sem santidade, não entraremos no reino do Senhor. Se pecado entrasse no céu, Deus não tinha mandado Jesus, um inocente, um justo, um santo, para passar pelo que ele passou. Louvado seja o nome do Senhor, pela minha vida e pela vida. Simplesmente entrava. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que brilhar. Nós temos quando a gente passar pelo caminho, as pessoas do mundo vê a face de Deus na nossas vidas. Hoje em dia, irmãos, um crente topa pelo outro, vê o outro, não dá nem a paz mais. É verdade. Não dá a paz. Outro dia eu vi um cristão, eu falei, meu Deus, eu não sabia se eu dava paz, eu não sabia se ele era cristão, se ele não era mais.
Falei, Senhor, me dá paz. Se ele não tiver capaz, vai voltar para mim. Né? Aí eu, paz do Senhor, irmã. A paz. Eu voltou para mim. Sabe quando a pessoa responde só pela educação, para não deixar você falando sozinha? Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas estão tendo preguiça, irmão, de abrir a boca para dizer assim, ó. A paz do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor Jesus. É paz. A paz. A paz de quem? Paz do mundo, paz de quem? Temos que falar a paz do Senhor, a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus nas nossas vidas. Nós não temos que mudar. Amém? Deus, Ele é fiel, irmãos. Deus não muda. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele não muda. Aleluia. Alguém da nave da igreja, lê para mim Romanos, capítulo 6, versículo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 6. Sabendo isso, foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servirmos o pecado como escravo. Amém. Glória a Deus. Viu, irmãos? Não podemos servir o pecado. É necessário que nós façamos a diferença. Dói, é doído, é difícil, mas não é impossível. Porque o Senhor fala que está conosco todo instante. O Senhor, Ele não deixa, irmão, até quando Deus coloca o crente num vale, porque um dia falaram para mim que Deus não castigava. E eu digo no dia chamado hoje, que Deus, Ele prova o crente assim. Deus, Ele põe o crente no deserto, Ele fica do lado, mas que o crente passa pelo deserto, Ele passa. Ele testa, Ele prova o crente para ser aprovado. Eu já vi pessoas dizer que Deus não é cruel. Eu desmito, porque está na Bíblia. O Senhor, Ele é cruel também. Aleluia. Aleluia. Sabe quando Deus, Ele se torna cruel? Quando nós desobedecemos a Ele. Aí o crente fala, ai, mas por que eu estou passando por isso? Ai, mas por que eu estou passando por aquilo? O Senhor permitiu que o adversário te tocasse, para que tu ouvisse a voz dele. Quantos e quantos filhos o Senhor não destruiu? O próprio Deus destruiu. Sabe por quê, irmãos? Porque desobedeceu ao Senhor. E olha, que antes, no Velho Testamento, nós vivíamos pela lei. Era mais difícil. Hoje nós vivemos pela graça. Hoje nós temos o Senhor Jesus que nos intercede a Deus por nós. Porque se nós vivemos pela lei, eita, irmãos, misericórdia. Deus falasse, é assim, e tu fizesse assado, Ele mesmo descia fogo do céu. Não é, pastor? Fogo descia do céu. Não ficava não, irmãos. Hoje, Deus não faz da mesma forma, pela misericórdia do Senhor Jesus. Deus, Ele é maravilhoso. Aleluia. Hoje nós estamos, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós não pertencemos mais ao pecado. Nós vivemos no mundo, mas nós não podemos compactuar com o que o mundo oferece para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que fazer diferente. Gislaine, traz aqui o CD. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, tem 4 anos, 5 anos que eu voltei para o Senhor. E o Senhor, Ele teve passado, Ele não compressou. Ele não foi mais. Às vezes eu me trago no meu quarto, meu esposo fala, amor, eu não entendo. Por que trabalhar de Deus é dessa forma contigo? Eu falei, eu também não entendo. Mas
Ele é Deus. Irmão, eu tenho chorado e gemido. O adversário tem tentado me parar de tudo que é fora. Irmão, logo quando eu voltei ao Senhor, quando eu voltei para o Senhor, 2 meses, irmão, 2 meses, o adversário entrou dentro da casa da minha filha e fez uma arrasta ao culto. Eu chorava. Eu não entendo. Mas sabe o que o adversário queria? Quando eu não estava servindo a Jesus, estava tudo bem. Minha filha estava casada bonitinha. Agora eu estou na presença de Deus. Olha o que aconteceu. Não, vou sair. Não. Era ela chorando lá e eu gemendo cá. Era ela chorando lá e eu gemendo cá. Eu não sabia orar. Então tudo eu pedia para Deus. Aí eu estava limpando meu apartamento e ali eu chorava e pedindo para Deus, clamando. Irmãos, como você está sentado, creia, porque Deus ele fala conosco. Quando eu levantei, enxuguei minhas lágrimas com uma voz serena, irmão, que até hoje eu não escutei aqui no Pino Costanheiro. Serena, falou desta maneira para mim: pede em nome do Filho, que o Pai o fará. Eita, ali eu deitando em nome dele, dobrei meu joelho no chão e falei: Senhor, me perdoa. Em nome de Jesus, me concede o que eu pedi. O próprio Deus me ensinou, irmão. Não precisei de ninguém chegar para me dizer: não, você está orando errado, viu? Não, o próprio Deus. Mas sabe por quê? Porque ele está com comunhão com o Senhor. Então eu consegui ouvir a voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer nos seus afazeres você ouvir a voz de Deus? Se coloca na posição. Fica face a face com Deus. Que Ele vai mostrar quem Ele é na tua vida. Eita, Deus está falando para a gente aqui nesta noite. Ele tem falado contigo e tu não tem dado ouvido. Tu tem achado que é pensamento teu. Irei eu te dar um sinal. E esse sinal tu vai ver que eu sou Deus. Te corrige na minha presença. Porque eu te escolhi. Não foi tu que me escolheu, igreja. Foi eu que te escolhi. Tu és meu. Se põe na posição. Porque senão o cajado vai descer. Deus amado e santo. Eu peço para que a igreja se ponha de pé. Eu vou estar colocando louvor e eu não vou louvar. Não é para me louvar. É para a igreja entrar em comunhão com o Senhor. Voe nas asas do Espírito Santo. Deixa Deus tocar em você nesta noite. Glória a Deus. Medite. Quando a irmã está louvando, os irmãos trazem uns votos, vem? Medite nessa letra. Tira todas as preocupações, irmão. Voa nas asas do Espírito. Que Deus vai te tocar nesta hora. Aleluia. Vai lá na cadeira, pega minha Bíblia para prima. Deus, Deus que poderoso és tu. Aleluia. Eita Deus, conhecimento. Obrigada, amor. Quer um beijo? Quer um beijo? Foi Deus que te escolheu, igreja. Tu não está aqui por acaso. Realmente ficar frente a frente contigo. Eu preciso realmente ficar frente a frente contigo.
Fica aqui, Gabriel, eu tô com frio.
todos mas eu creio que Deus trabalha nesse lugar, amém? Assim, eu agradeço a minha oportunidade e peço para os irmãos